como estão? Espero que estejam muito bem. Hoje trago-vos uma leitura muito especial. O livro é este, tem como nome Cartas para Minha Avó e é da filósofa feminista negra, escritora e professora Djamila Ribeiro. Este é o seu quarto livro, já resenhei outros livros da autora aqui no canal sobre pautas extremamente importantes, mas este livro em especial chegou-me com uma emoção e um impacto completamente diferente. Ele é um livro recente, foi lançado em julho de 2021, eu adquiri-o ainda na pré-venda e devorei a sua leitura e posso adiantar que foi um livro que me arrepiou do início ao fim. A obra traz uma coletânea de cartas que Djamila dedica à sua avó, Dona Antónia, que faleceu aos 68 anos de idade devido a um problema de saúde quando a autora tinha apenas 13. Então, cada carta carrega memórias e pensamentos muito pessoais. Djamila escreve-lhe todas as coisas que não conseguiu dizer-lhe em vida. Todas as coisas que ela gostaria que a avó soubesse sobre ela, sobre os seus sentimentos, sobre a sua jornada, sobre a mulher que ela se tornou. Da sua avó, Djamila herdou um legado que a impacta profundamente e que ela faz questão também de homenagear ao longo deste livro, de bem dizer. Apesar de você sempre saber quem eu era, com essas cartas quero lhe apresentar quem me tornei. Espero que não se incomode por eu chamá-la de você e não de senhora, mas é porque eu quero aqui conversar com a Antónia. Conceição Evaristo, que escreveu o prefácio desta obra, cita que ele é uma escrevivência. E é muito verdade, pois cada página carrega uma lição. Lições essas muitas vezes dolorosas de serem lidas e outras tantas que carregam de alguma forma leveza, esperança, amor. A autora partilha connosco a sua vida desde a sua infância, as suas memórias afetivas mais marcantes, as suas sensações e percepções do mundo, das pessoas, as suas dores, a sua jornada e tudo isso assim de uma forma muito inteira, sem qualquer tabu e sem medo de se expor. Então eu considero este livro de uma coragem assim incrível. E é também muito interessante nós conhecermos a menina, a mulher, a mãe por trás dessa grande referência do feminismo negro que é Djamila. É muito interessante percebermos de onde vem a sua força, quais são as suas origens, conhecermos um pouco também a sua família, conhecermos o que a emociona, o que a encanta. A narrativa vai ainda além. Aborda episódios de racismo, de assédio, de questões de género. A autora narra como foi crescer sendo uma menina preta num bairro maioritariamente branco. Ela relata os episódios de exclusão, o racismo na escola, que cedo a fez concluir que ela gostava de estudar e aprender, mas não gostava de ir à escola. E é impactante percebermos como as violências, como o racismo é naturalizado. Vários episódios que Djamila narra quando, por exemplo, ela cita para a sua avó que adorava que ela mexesse nos seus cabelos, mas no resto do tempo ela odiava os seus cabelos, muito pela visão que os colegas tinham da sua fisionomia, muito pelas revistas que ela lia, que lhe transmitiam que ter cabelo crespo não era sinónimo de beleza. Tudo isso é abordado de uma forma muito real neste livro e mostra como isso impactou profundamente a sua autoestima, a sua forma de se relacionar com outras pessoas e também como muitas vezes a autora se sentiu excluída, se sentiu feia e também percebeu que muitas pessoas se aproximavam dela quase como uma questão solidária. O ser amiga de uma menina preta, quase como se fosse um ato de benevolência. Muitas garotas brancas que se diziam minhas amigas gostavam de se sentir superiores, me dando conselhos que nada contribuíam para a minha autoestima, como alisar o cabelo. Uma em especial certa vez me disse: pare com essa história de racismo. Eu sou branca e sou sua amiga. Racismo é coisa do passado, acho você um pouco paranoica. Sou branca e ando com você, ouvi de outra. Elas queriam que eu me sentisse grata por tamanha benevolência.
Muitas delas me usavam de muleta para se sentirem bem com elas mesmas. Essas reflexões que as cartas de Jamila trazem são extremamente relevantes, são avassaladoras, porque nos fazem questionar privilégios, fazem-nos questionar dinâmicas, questionar a forma como fomos educados, a forma como educamos, a forma como acolhemos aquilo que pensamos e verbalizamos, o que é crucial. Jamila aborda como o racismo moldou a sua educação, como na sua casa ela e os seus irmãos foram educados de forma severa, tudo para que eles permanecessem vivos, para que tivessem uma vida digna, para não se tornarem estatísticas. Lá em casa, vó, crescemos entendendo que errar era mais um privilégio de brancos. Antes eu te bater do que a polícia, era uma frase que minha mãe dizia para a gente. O medo da violência policial faz com que as mães negras não possam permitir que seus filhos errem, e isso é violento também com elas. Toda vez que algum cheiro ruim surgia na sala da aula, as outras crianças diziam que deviam ser os negros fedidos. Tínhamos então que estar sempre impecáveis, senão havia punição severa, em casa ou fora dela. Em vários momentos do livro eu arrepiei-me com as histórias que a autora narra, com os episódios de abuso, de assédio, entre outro tipo de violências de género que a autora dá voz e questiona, afirmando como mais tarde na sua vida ela conseguiu compreender esses episódios, ressignificá-los e munir-se de força para usar a sua voz na luta feminista para a conscientização de como é importante credibilizar as vítimas, de como é importante que as mulheres negras tenham voz, de como é importante também ter uma base familiar que acolhe, que protege, que não julga, que não permite que nada violento aconteça. Você e minha mãe podem não ter conversado comigo sobre relacionamentos ou sexo, mas a postura das duas ao nos defender dos homens e não permitir que nenhum deles nos desrespeitasse forjou muito da mulher que sou. Meu pai também foi uma figura essencial nisso. Foram várias as vezes em que ele fez minha irmã e eu prometermos que seríamos independentes, teríamos nossas próprias profissões. Jamila reflete ainda sobre como, mesmo não concordando na íntegra com a educação que ela teve e mesmo hoje fazendo diferente do que fizeram com ela, ensinando a sua filha de uma forma diferente, essa premissa de proteção, de orientação, de bem dizer e honrar o legado dos mais velhos, a autora considera importante e faz questão de manter e perpetuar os bons ensinamentos, as boas memórias que ela viveu com a sua família. Este livro assenta sobre 4 gerações, 4 mulheres negras. A avó de Jamila, Dona Antônia, à qual ela dedica as cartas. A sua mãe, Dona Irani, que ela refere várias vezes no livro por também ter sido essencial na sua vida. A vida da própria autora e a sua jornada e também a educação da sua filha Tulane. Jamila conta sobre o seu entendimento do mundo, das pessoas. Ela abre-se, pensa-se muito também através das mulheres da sua vida, o que é extremamente poderoso. Como ela consegue pensar a sua jornada a partir da jornada das mulheres da sua vida e com isso ter empatia, com isso também compreender os passos que as mulheres da vida dela deram. Há espaço para conhecermos a Jamila neta, filha e mãe e para entendermos como o peso de quebrar ciclos é extremamente importante. Jamila compreende a educação que teve e entende nela as falhas que tenta colmatar na criação da sua filha Tulane, que ela educa com liberdade e sensibilidade, buscando sempre abertura para falar de todos os assuntos abertamente e para ter também as conversas que de alguma forma nunca tiveram com ela. Esse ciclo eu rompi. Educo Tulane para se conhecer, não ter vergonha do corpo. Consegui tirar o peso do não dito, da vergonha em falar sobre menstruação. Conversamos sobre sexo sem tabus. Ao mesmo tempo, a educo para não acreditar que liberdade sexual é só dizer sim. Também é sobre dizer não
se respeitar, não acreditar que é careta porque nunca namorou. São dois extremos muito perigosos que devemos tentar evitar. Uma coisa nós ainda temos de você: a força dos olhares cúmplices. Djamila fala como na sua família todas as mulheres tinham uma forma de falar específica através do olhar. Muitas vezes não precisavam de falar nada, simplesmente um determinado olhar já significava muitas coisas. Ela aborda como em vários momentos essa troca de olhares permitiu que ela conseguisse entender as mulheres da sua vida em silêncio e construir com elas também uma generosidade capaz de compreender até os momentos mais difíceis. Como se diz no candomblé, os mais novos precisam dos mais velhos. Reconhecer o caminho pavimentado. Mas os mais velhos também precisam dos mais novos, para seguirem existindo e terem senso de continuidade. A força dos olhares cúmplices, seus e de minha mãe, mesmo que menos frequentes do que desejávamos, foi fundamental para me ensinar a ver o mundo pela perspectiva da mulher que enfrenta visceralmente o mundo. Ao ver seus olhos na foto, entendi de onde herdei os meus. Ao longo da obra, nós vamos conhecendo também muito sobre a vida de Djamila, sobre a vida dos pais de Djamila, o casamento dos seus pais, a educação dos seus irmãos e todas as questões que envolvem a jornada muitas vezes solitária que é ser mãe, dona de casa e como isso impactou profundamente a vida da mãe de Djamila e também transformou a da própria autora, que criou novas certezas e percepções do que é e não é saudável e do que ela aceitaria ou não para a sua vida através das vivências que ela teve em família. A autora aborda sobre essa romantização do casamento, da maternidade e sobre como é necessário quebrar esses discursos que colocam a mulher no lugar de obrigação para com o outro, de ter que se doar constantemente, mesmo que em troca ela não receba qualquer tipo de reciprocidade. Ela fala como isso limita as mulheres, como isso durante anos e ainda hoje é uma das formas de manter a mulher num ciclo de violência. E como abordar esses temas, essas pautas, pode ser libertador para tantas outras mulheres que se identifiquem com as histórias, com os relatos que Djamila partilha. Uma vez, minha mãe me disse que saiu de uma escravidão para entrar em outra, referindo-se ao facto de ter deixado o trabalho de empregada doméstica em São Paulo para casar e se tornar dona de casa. Essa frase é de uma profundidade perturbadora. As mulheres estão submetidas a relacionamentos tão violentos que, se não apanham, já se dão por satisfeitas, como se fosse uma benesse e não um direito fundamental. Há casamentos terríveis e muitas mulheres pagam com a morte quando se negam a aceitar imposições machistas. E há aquelas que são incompreendidas quando ousam se separar de homens bons. Pelo menos ele é um homem bom. Pelo menos é um bom pai. Pelo menos ele não bebe até cair. Como se essas qualidades não fossem obrigações de uma pessoa minimamente decente. O parâmetro é tão baixo que quase me senti culpada por exercer meu direito de seguir minha vida. É triste observar que, para mulheres como eu, muitas vezes o casamento é visto como um prémio e abdicar dele pode ser encarado como desfaçatez. Outra figura bastante presente neste livro é o seu pai, o seu Joaquim, com o qual Djamila partilha a sua veia ativista, com o qual Djamila aprendeu a lutar pela sua independência. E ao mesmo tempo é também a partir dele que a autora reflete todas as perdas da sua vida, pois o seu pai acabou também falecendo cedo de doença, pouco tempo após da mãe de Djamila ter falecido. E foi a partir dessa perda que Djamila abriu uma ferida de um luto que durante muito tempo esteve aberta. De alguma forma, este livro existe também com o intuito da autora fechar ciclos de dor e transformar todos os seus silêncios em ferramentas para ajudar também outras pessoas que possam identificar-se com a sua trajetória. Djamila mostra ter tido uma relação difícil com as perdas por terem sido tantas e tão cruciais.
muitas vezes de uma forma dolorosa, ela recupera essas memórias, desejando que as pessoas que ela mais amava estivessem de alguma forma fisicamente presentes nos momentos mais importantes da vida dela. Mas ela aprendeu a transformar essa presença numa forma de levar a vida, nas suas visões, na sua garra, na forma como carrega o legado da sua família de uma forma muito bonita. Se as injustiças do mundo me deixam indignada, foi porque olhos altivos negros da cor da noite me acolheram antes que eu pudesse aprender as palavras, antes que eu soubesse o que era feminismo ou luta política. Olhos que me repreenderam quando eu estava errada e que me ensinaram a humildade de pedir desculpas. A autora aborda também como, para uma mulher negra, ter que aguentar a dor em silêncio e ocupando o lugar de forte durante todo o tempo foi algo extremamente violento para ela e algo que a fez reter as suas emoções de uma forma que ela questiona que isso jamais deveria acontecer e que por isso é tão necessário abrir-se espaço para o debate, para que as pessoas possam falar das suas dores, principalmente mulheres negras, para que elas possam ser humanizadas e ter o acolhimento de que necessitam. No enterro de minha mãe, a mãe de uma amiga me disse: "Não chore, você precisa ser forte pelos seus irmãos." Sei que ela não falou por mal, mas quão cruel é dizer para uma jovem de 20 anos que ela não pode chorar a morte da sua mãe. E mais, que ela precisa ser forte. Essa imagem da mulher negra forte é muito cruel. As pessoas se esquecem de que não somos naturalmente fortes. Precisamos ser porque o Estado é omisso e violento. A relação com a sua fé e ancestralidade é essência também nesta obra, onde a autora cita que o racismo também afasta as pessoas negras das culturas que elas mesmas construíram. Ler esta frase marcou-me profundamente. Djamila relata que durante anos o seu pai a proibiu, por exemplo, de assistir a ensaios da escola de samba e que durante anos ela também esteve afastada do candomblé, embora nenhuma dessas coisas se tenha afastado dela. A própria relação da autora com a sua ancestralidade é também herdada da sua avó e está presente também numa foto que este livro contém. Eu fiquei também bastante curiosa quanto à simbologia da capa deste livro, por ter conexão com a ancestralidade, e encontrei um artigo fantástico do site Mundo Negro que explica a capa, onde tem a ilustração de um ofá, uma flecha de Oxóssi, o orixá de frente da escritora. A conexão que Djamila tem com a sua família, ela é também muito manifestada através das suas crenças, pelas suas práticas, pela sua fé. Dona Irani, sua mãe, Dona Antónia, sua avó, seu Joaquim, seu pai, todos eles permanecem vivos a partir da essência de Djamila. Djamila é uma potência. Além da autora ocupar o papel de destaque na luta contra o racismo, como mulher, como filha, como neta, como mãe, através deste livro, ela pretende, citando-a, humanizar um legado, o que ela faz muito bem, principalmente quando aborda sobre o seu casamento, sobre as suas superações, sobre maternidade real. A voz de Djamila é importante, porque através dela muitas outras mulheres, principalmente mulheres negras, conseguirão também encontrar a sua própria voz. A leitura deste livro, ela é necessária, eu diria, porque abre a nossa mente, opõe essa narrativa de história de dor e superação atribuída às pessoas negras, às mulheres negras, provando o quanto é urgente mostrar essa multiplicidade de se ser mulher. Sem dúvida, esta obra carrega também uma homenagem para todas as mulheres que, de alguma forma, foram marcantes na vida de outras mulheres e tiveram um peso nas suas jornadas, na construção das suas personalidades. E é uma obra também que nos ensina a honrar o que foi herdado de bom e a perdoar e transformar
todas as coisas que de alguma forma não acrescentam à nossa jornada, não somam com a nossa índole, com os nossos valores. E a ter também a noção que quem cria com amor sempre dará o seu melhor, mesmo que o faça de alguma forma errando, tentando acertar e querendo, desejando um futuro promissor, um futuro belo, um futuro bom para quem ama. Ao mesmo tempo, esta obra também nos prova como qualquer dor pode ser transformada, como existe força no aprender a ser vulnerável e a viver todas as fases intensamente, a abraçar cada momento de uma forma inteira, a vida, a morte, o luto. Há dias tristes para que eu me lembre que a felicidade vem de mim. Há dias tristes para que eu aprenda a valorizar minha alegria. Não há de se brigar com os dias tristes e nem fugir deles. Há de se aceitar que a vida também é feita de dias tristes. Muito obrigada por terem assistido este vídeo até aqui, espero que tenham adorado. Eu gostei muito de trazer esta leitura porque ela realmente me marcou bastante em vários sentidos. É um livro belíssimo que eu espero que vocês também tenham a oportunidade de ler e tirar as vossas próprias conclusões. Não se esqueçam de deixar o vosso like para dar uma força para o meu trabalho e o vosso comentário, que eu gosto sempre de acompanhar as vossas reflexões. Partilhem este vídeo com as pessoas da vossa vida e vemo-nos em breve. Beijo!